Boa noite a todos. Meu nome é Tarcísio. Eu trabalho com as empresas Habeas Data, Reta Sistemas e MagicNet. E esse vídeo é um vídeo de treinamento que serve para quaisquer sistemas dessas empresas. Sistemas esses desenvolvidos para acesso pela internet. O que eu vou mostrar aqui para vocês são alguns recursos que esses sistemas têm, no sentido de auxiliar o usuário na digitação de dados, na pesquisa, na consulta de dados, no ordenamento de informações, enfim, recursos que auxiliam o usuário nas operações do dia a dia. Inicialmente eu quero que vocês verifiquem essa linha aqui embaixo onde eu estou passando o mouse, está escrita a palavra query. Essa linha que a gente chama de linha de status, ela mostra o estado atual que as telas do sistema estão. Por exemplo, aqui estando no modo query, isso quer dizer pesquisa, consulta. Qualquer coisa que eu venha digitar aqui, por exemplo, posicionei o cursor aqui ao final da palavra Centercore e vou digitar aqui a letra A várias vezes. Nada mudou, nada está sendo alterado, porque eu estou no modo de consulta. Eu não estou no modo de alteração. Quando eu clico no botão alterar, repare que aqui embaixo a palavra mudou agora para modify. Que significa o quê? Olha a tarja azul em volta lá, indicando que eu estou no modo de edição. Eu estou alterando. Ó. Agora eu estou digitando a letra A e agora sim, o conteúdo do campo está sendo alterado. Quando eu clico em confirmar, eu volto de novo para o modo query. Agora imagina que eu queira pesquisar o nome de um fornecedor aqui no caso. E a única coisa que eu sei, existe um fornecedor lá no final da tela chamado Médicos de Carangola. Mas eles não estão aqui visíveis na tela nesse momento. Eu teria que ficar clicando no page down até conseguir chegar naquele nome desejado. Quer dizer, é muito trabalhoso. Se eu digitar a primeira letra M de médicos, olha o que acontece. M eu digitou, ele achou M de Saviana. Se eu digito a letra E agora, ele vai procurar uma sequência em que exista M e depois o E. Agora, é importante frisar o seguinte, gente. Essa pesquisa, ela é sensível a letras maiúsculas ou minúsculas. Ou seja, se a palavra começa com letra maiúscula, você precisa efetivamente de digitar essa palavra, letra maiúscula. Caso contrário, ele não vai procurar, não vai encontrar. Eu, por exemplo, digitei M maiúsculo e ele então procurou M maiúsculo. Se ele tivesse digitado M minúsculo, ele ia procurar alguma palavra que iniciasse com M minúsculo. Veja que agora ele está com dois toques, ou seja, letra M e letra E, ambas maiúsculas. Eu já encontrei Médicos de Carangola associados e tal. Então é uma maneira interessante, não é de você procurar e achar com mais rapidez. Mas eu lembro que, mais uma vez, é preciso que você digite. Se for maiúsculo e minúscula, vai fazer diferença na pesquisa. Um outro recurso também, pessoal, é clicar na coluna. Olha só, cliquei na coluna, apareceu aqui um triângulozinho apontando para cima. É porque isso significa que eu estou colocando essa coluna nome em ordem ascendente, aliás, desculpe, descendente dos dados. Vamos voltar lá em cima, dei um Ctrl Home, cheguei lá no início. Ela está em ordem ascendente, começa com a letra A. Veja que o código já não é o código 1, eu estava com ordem de código, agora não estou mais, eu botei por ordem de nome. Se eu inverter aqui, clicar novamente ali, o que ele fez? A Alumnibox, que era a primeira linha, agora ela é a última. E a primeira inverteu a ordem, virou descendente. A última é a unidade de patologia clínica, cirúrgica, perdão. No campo código a mesma coisa, eu vou colocar em ordem aqui o código. Está em ordem crescente, agora está em ordem decrescente. O 1 é o último, o primeiro é o 43. Então são recursos interessantes. Aqui, olha, nessas colunas, classificação, não apareceu esse triângulozinho que aparece aqui, significa que nessa coluna não é permitida a classificação ascendente ou descendente. A mesma coisa na coluna tipo, a mesma coisa na coluna CNPJ, nada muda. Nessa tela, portanto, as únicas colunas que estão permitindo o recurso de ordenação direta é a coluna código e a coluna de nome, ok? Muito bem. Uma outra coisa interessante aqui, gente, são recursos de pesquisa um pouco mais avançados. Vamos falar
ainda de ordenação, ou de classificação de campos. Imagine que eu queira especificar uma ordenação um pouco diferente. Eu digito Ctrl, seguro a tecla Ctrl e digito a letra T, T de Tarcísio. Olha o que me aparece aqui. Ordenamento de registros, selecione os campos para ordenação de registros. Olha, quando eu dei o Ctrl T, eu estava em cima daquele campo código, por isso que aparece o código aqui, ó, código de pessoa. Mas eu clico aqui, eu tenho todos os campos que estão colados na tela, aparecem aqui para nós. Eu posso selecionar qualquer um desses campos. Digamos, por exemplo, que eu queira fazer a classificação pelo CPF CNPJ. Pronto. Eu quero, pela ordem ascendente, está aqui ascendente ou descendente, né? Do campo CNPJ CPF, essa coluna aqui, ó, que eu estou escolhendo. Dou o OK e ele já fez ali a ordenação, olha bem. O primeiro é a CEDIN, que tem 00.802.837.001. Repare que essa segunda linha, o CNPJ é maior, e assim sucessivamente. Ele está do menor para o maior. Quando eu dou novamente Ctrl T, ele me traz a última pesquisa, o último ordenamento que eu tinha especificado. Eu vou inverter agora para descendente, no caso, tá? Ok. Ele fala como é que ele já inverteu os registros. Agora o último é o primeiro, é o 71.309. Está em ordem agora descendente, ok? Ctrl T novamente. Eu não quero mais ordenar por CNPJ nem pelo CPF. Eu mando excluir. Confirmo aquele ordenamento, dou OK, ele volta para o modo normal anterior ao primeiro Ctrl T. Uma outra questão, eu posso fazer ordenação dupla, por exemplo. Olha, eu quero por nome, em primeiro lugar, incluo mais uma pesquisa, mais uma opção, digo. E depois eu quero, dentro do nome, eu quero por CEP, por exemplo. E também, além disso, quero ordenar por cidade. Só que a cidade eu quero em ordem descendente. O que significa isso? Significa que quando a cidade for igual, for a mesma, quando a cidade for a mesma, o que vai acontecer? Desculpa, quando o nome da pessoa for idêntico, quem vai entrar em ordem em segundo lugar é o CEP. Se o CEP for idêntico, então a cidade é que entra como terceira opção. É claro que eu posso ir alterando aqui ascendente ou descendente da maneira que eu bem quiser, ok? Cancelei por enquanto. Então, a ordenação você pode fazer por aqui, como eu já tinha mostrado, das colunas que assim o permitirem, como também eu posso no Ctrl T especificar e fazer pesquisas um tanto quanto mais elaboradas, vamos dizer assim, ok? Na sequência, pessoal, nós vamos aprender como é que a gente faz localização e filtro de registros, ok? Vamos dar uma pequena pausa e já retornamos. Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao nosso treinamento, nós vamos verificar agora como é que a gente faz para localizar um determinado registro numa tela com vários registros, como é essa tela aqui de manutenção de empenho. Imagine que eu quisesse localizar, por exemplo, o registro do empenho 16 de 2013. Imagine que não estivesse visível na tela esse empenho. Eu gostaria de acessar um registro, mas sem estar vendo ele não no momento. Então, Ctrl L, para que a gente possa buscar. O campo que me interessa é o número do empenho. Eu vou colocar ali 1613, digamos que seja o 16 que eu quero. Dou um OK, ele automaticamente já posicionou em cima do 16. E assim sucessivamente. Digamos que agora eu queira ir no 2513. Repito ali, 2513. Cuidado com isso aqui, senão ele ficaria 2513 aqui com o valor final 16 do 13. 16 de 2013. Aí você não teria um sucesso nisso. Ok? Então agora já parou e posicionou no 25. Evidentemente, pessoal, a gente pode aplicar aqui, ó, no caso, criar mais campos e fazer localizações subsequentes por mais de um campo. Ok? Óbvio que o número de empenho 2513 ele é único aqui na tela. Mas eu poderia buscar, por exemplo, cuja data fosse 2/1
1 de 2013, perdão, né? E aqui eu poderia ainda ter mais uma condição, e cujo código do credor seja igual, digamos, a 24. Não sei se essa pesquisa vai funcionar, vamos ver. Por acaso até funcionou no próprio 26, né? Ele já atende essa condição. A data é 2 de janeiro e o credor é o 24. Então, são pesquisas que você pode fazer, mas essas pesquisas você vai sempre estar localizando um único registro de dados e não uma faixa deles. Diferente agora, pessoal, como eu estava dizendo, olha, quando eu digo que é localização de registros, eu posso usar vários campos de pesquisa. Porém, que fique claro que ele vai localizar um registro que atenda essa condição. Diferente de outro recurso aqui, pessoal, que é o Ctrl R. Ctrl R é um pouco diferente. Ctrl R é filtro de registros. Eu vou efetivamente filtrar. Olha que interessante. Eu quero filtrar do 10, do empenho 10 de 2013 até o 20 de 2013. Olha o que acontece na tela, pessoal. Olha, só mostrou do 10 ao 20. Ele como que consumiu com o resto. Você tem que tomar cuidado com isso, que de repente você vê só esses empenhos aqui e acha que o resto sumiu. Não, não é que sumiu. Quando eu der Ctrl R novamente, eu vejo que eu deixei lá um filtro do 10 ao 20. Se eu remover esse filtro e clicar em OK, ele volta para a condição anterior, ou seja, liberou todos os empenhos novamente. Lembrando que no Ctrl R, filtro de registros, eu posso também colocar diversos campos. Vamos trocar esse campo aqui. Vamos colocar que eu quero só o código do credor igual a 1. Só o credor de número 1, de código 1, que eu quero que mostre na tela. Olha aí, só tem... No caso não achou ninguém. Não achou ninguém nesse caso, tá? Vamos retirar. Vamos excluir esse filtro, aí ele volta para a maneira como ele estava. Então, vamos mostrar só a ficha 42. Ctrl R, troco aqui para ficha de despesa 42 e pronto. Já está mostrando só os registros cuja ficha de despesa é igual a 42. Claro, eu poderia também estar, além da ficha de despesa 42, somente o código do credor igual a, sei lá, 4, vamos imaginar. Então, além de ser só a ficha 42, eu estaria mostrando só quem é dentro da ficha 42, quem é o credor 4. Repare, se eu subir com a seta para cima e para baixo, ele não vai acontecer nada, porque ele só está filtrado em um registro. Só um registro é que existe agora, porque eu apliquei esse filtro. Se eu vir até aqui, excluir essa condição do credor e dar OK, ele já aumentou, já ficou só restrito às fichas igual a 42. Se eu também excluir esse filtro e der OK, ele volta à situação normal que ele tinha antes. Então, gente, Ctrl T, eu vou fazer classificação, ordenação de dados por vários campos de modo ascendente e descendente. Ctrl L, eu pesquiso por um ou mais campos os registros que eu quero localizar, um entre vários. E quando eu faço Ctrl R, eu estou querendo filtrar uma faixa de registros, conforme foi demonstrado. Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre impressão de dados, como que você consegue extrair esses dados aí da tela e jogar no Excel, jogar num arquivo texto ou mesmo numa página HTML. Ok? Mas não se esqueçam, todo Ctrl L e Ctrl R, se você mantiver os filtros lá estabelecidos, tanto no Ctrl L de localizar, no Ctrl R de filtro, você lembre-se de ir lá, quando você quiser voltar a ver todos os registros, volte até lá e desfaça os parâmetros, exclua os parâmetros para que você volte à sua tela original. Por enquanto, fica assim. Na próxima aula veremos então, como eu já disse, a impressão ou a extração de dados para exportar para outros softwares como Excel, como arquivo texto e etc. Até logo mais.